Olá! Como é bom estar com você neste especial de Ano Novo. Que gostoso saber que o ano está batendo a porta e o Ano Novo para a gente começar uma nova história, escrever o livro da nossa vida de forma diferente do que nós fizemos nos outros anos, com certeza. Mas não é através de simpatias, de mágicas, através de varinhas que trazem felicidade, mas através de um novo projeto de vida, através de novos esforços, aproveitando tudo aquilo que nós construímos nos anos anteriores, que são experiências que nos deixam mais amadurecidos e, é óbvio, mais preparados para esse novo ano que vai entrar. Então, eu convido você a fazer um mergulho interior com a doutora Nise da Silveira, juntamente com todas as expectativas que nós estamos para esse novo ano e, com certeza, com muita alegria, muito bom humor, muita determinação, porque você muda a sua história, você faz a sua felicidade. Construa, ela não está na mão de ninguém, está nas suas. Então, se você quiser participar do nosso programa, nos envie a sua mensagem pelo WhatsApp 21 967 57 3999. E quem sabe, no próximo sábado, às 19 horas, aqui na TV Mundo Maior, estaremos reconstruindo as suas emoções. Não esqueça de acessar a nossa playlist lá no YouTube. Temos temas fantásticos e compartilhe, porque sempre tem alguém que a gente conhece com uma dorzinha precisando de um carinho. Muita paz. E hoje nós temos um convidado especial, lógico, para podermos fazer esse especial de Ano Novo, que é o nosso querido Nelson Tavares. Ele é professor de Direito e também terapeuta. E vai bater um papo aqui gostoso com a gente para ver o que é que acontece nessas programações novas que a gente faz para o Ano Novo. Seja bem-vindo, Nelson. Muito Obrigado, bom ter você aqui com a gente. Tudo bem? Tudo em paz, graças a Deus. Nelson, a gente fala assim, começo de ano, final de ano, acaba sendo uma mesmice, né? E todo ano as pessoas insistem em fazer algo para começar com o pé direito. Então, como a gente recebeu inúmeras cartinhas perguntando o que a gente pode fazer para começar um ano maravilhoso, para ter um ano diferente, para ter um ano perfeito, para conseguir bater metas, ou seja, para virar, né, de 8 para 8.000. Então, porque a pessoa acha que é assim, né? Do dia para a noite aconteceu. Então, as buscas são comer romã, comer lentilha, pular 7 ondas, não sei quantos grãos de uva, e quebrar taça, e tanta coisa. Calcinha cor-de-rosa, cueca vermelha. Imagina só a cueca vermelha, que desgraça que deve ser. Deus me livre! Deve ser a cena dos horrores. Então, as cores que eu vou buscando. O amarelo. Nossa, o amarelo, então eu ia falar, pelo amor de Deus, fica sem nada, porque é melhor do que isso. Então, tem umas coisas assim que as pessoas buscam, né? Qual é a sua visão
a respeito disso? E qual é a visão dentro da perspectiva espírita? O Livro dos Espíritos trata dessa questão. Allan Kardec pergunta sobre os talismãs, pergunta sobre todas esses instrumentos, né, que constituem, de alguma maneira, estratégias de a pessoa conseguir aquilo que deseja, que estão nas coisas, né? E os espíritos repetem que nada disso funciona, que toda a questão está no pensamento. Quando alguém diz assim, mas eu fiz tal simpatia e isso deu certo. Das duas, uma. Ou aquilo aconteceria de qualquer maneira, ou, sim, a simpatia ajudou a atrair aquilo que você buscou naquele momento. Mas não tem a ver com o talismã, não tem a ver com a figa, não tem a ver com o objeto, tem a ver com o pensamento. A gente sempre diz que a gente precisa atrair para a gente aquilo que a gente deseja, né? O que você quer para a sua vida? Você tem que trabalhar para atrair isso para você. Mas não é só pela vontade, é pelo trabalho, é pela formação, é pela dedicação. Pode ser para conquistar uma meta material, pode ser para melhorar um relacionamento. Não é a coisa externa feita, é aquilo que o seu pensamento, que a sua vontade atrai. Quando alguém vai, por exemplo, acender uma vela para um desencarnado, que não é exatamente a ideia do talismã, mas não precisa da vela para trazer luz para o desencarnado. Mas se você precisa da vela para poder estabelecer aquela conexão, a vela não vai fazer diferença nenhuma, mas o seu pensamento fica facilitado por isso, então faça. A doutrina espírita diz que não tem nenhuma utilidade, mas se você se sente bem, problema eu também não vejo. A mesma coisa é aqui. Se você quer atrair alguma coisa, você precisa desse elemento exterior, faça, mas sem esse elemento exterior não vai fazer diferença nenhuma, porque é o seu pensamento dirigido, com fé, com vontade, com energia colocada naquilo que faz com que as coisas aconteçam. Realmente, porque as pessoas ficam buscando simpatias, tantas coisas, são crendices, né, populares, que as pessoas acreditam que fazendo aquilo ela vai conseguir um emprego melhor, ela vai conseguir um amor na vida dela, ela vai ser feliz, ela vai conseguir ter filhos, vai conseguir a paz no casamento, ou conseguir um casamento. Peraí, o esforço ele não pode ser feito do dia 31 para o dia 1º. Ele é uma soma de comportamentos, escolhas, uma soma de atitudes construídas ao longo dos anos anteriores, né? Verdade. Na verdade, a espiritualidade diz que a gente atrai para a gente pelo pensamento, mas diz também que a gente começa a consolidar o que a gente vai materializar aqui bem antes. Então, assim, para vocês terem uma ideia, fazendo uma comparação, o Divaldo diz que a Mansão do Caminho foi planejada por Joana de Ângeles e que o local foi preparado para a construção da Mansão do Caminho cerca de 200 anos antes do início do seu trabalho, da sua fundação. Aliás, a mansão começou num outro local, que ainda não era o lugar em que estava reservado. Depois eles foram para lá. Eu vou repetir, Joana começou a trabalhar a psicosfera do local onde hoje funciona a Mansão do Caminho 200 anos antes. Isso tem uma informação importante aí para gente. Aquilo que está reservado para você, esse amor, esse trabalho, isso que você está aspirando, ele precisa de tempo. A espiritualidade, você, as outras pessoas, as circunstâncias precisam ser preparadas para que tudo aconteça bem, para que o que é seu, o que está previsto para você, venha no momento certo. E a vida exige, eu acredito muito nisso, assim, que a gente precise, às vezes, passar por algumas situações não é só questão de merecimento sempre, mas é para que a gente esteja efetivamente preparado
para poder vivenciar aquilo que a vida reservou para gente. Exato. Porque tudo na vida tem que ser a base de uma construção, né? Principalmente o amor. A pessoa acha que vai encontrar um relacionamento num bar, numa boate, não sei onde, e aí ela fala assim, ai, porque é o amor da minha vida. Eu estou começando esse relacionamento, a pessoa... ela começa fazendo uma projeção do que ela quer, daquilo que ela imagina, na pessoa que muitas vezes não é nada daquilo que ela está projetando, né? E aí ela acha que a pessoa vem pronto, um pacote pronto para ser o amor da vida dela. O amor, ele tem que ser construído, porque a princípio é uma paixão. Né? É um encantamento, é tão lindo o encantamento, tão gostoso. Mas aí você fala, pronto, acabou o amor. Não. Acabou aquele sentimento a da paixão é que amainou, mas aí vem a construção sólida do relacionamento. Aí sim que vem o amor, né? Que é aquele companheirismo, aquela dedicação, aquele carinho, enfim. Então, como, afinal de contas, se preparar para um ano novo, né? As coisas que se podem fazer para um ano novo. Porque uma coisa é fato, as pessoas passam o Natal com a família e o Ano Novo com amigos ou o Ano Novo com centenas de pessoas estranhas que ele nunca viu na vida. Como é que ele quer começar um ano bem, maravilhoso, se ele já não começa com as pessoas que ele ama? Uma das coisas que mais impede as pessoas de alcançarem metas é a falta de clareza do que está se buscando e da convicção, da dedicação que você imprime nas coisas da vida. Então, por exemplo, as pessoas pedem trabalho melhor, uma vida melhor, relacionamentos melhores, mas passa o dia inteiro, por exemplo, consumindo grande quantidade de álcool. Então, eu não tenho nenhuma crítica específica ao consumo de álcool, cada um faz da sua vida o que deseja, a doutrina espírita não faz críticas, né? São sempre escolhas, mas se você deseja realmente o momento da virada do ano, estar concentrado, dedicado, você precisa estar numa ambiência adequada, você precisa estar num estado mental propício, você precisa estar numa condição biológica que é favorecedora dessa energia. Ainda que o momento da virada em si não seja o determinante do que vai acontecer na sua vida. Isso é uma construção de tempos. Aliás, se você quer uma dica de como a gente trabalha para conseguir relacionamento, tem uma dica importante, fazer terapia. Porque terapia é que prepara as pessoas para os desafios da vida. Com certeza. Tem gente que tem dedo podre. Não é dedo podre. Ela tem alguma dificuldade de base que está orientando sempre para escolhas ruins. E é na terapia que a gente identifica essas coisas, né? Me lembro de André Luiz dizer num dos livros lá, a coleção A Vida no Mundo Espiritual. E o André Luiz fala de um planejamento de uma pessoa que tinha que, enfim, num determinado momento da vida, casar com alguém que encarnou para estabelecer uma união, assim, de muitas realizações com aquela pessoa. Mas a pessoa apressada, o que fez? Antes disso, se envolveu com uma outra pessoa, esta pessoa engravidou e ele precisou, naquelas circunstâncias, assumir um compromisso com aquela outra pessoa. Quando a pessoa que estava reservada para ele chegou, ele já estava com vários outros compromissos. E o planejamento realizado para ele não se concretizou. Então, quando a gente fala em planejamento de longo prazo, de médio prazo, é isso. É se preparar para estar bem quando essa pessoa chegar, para estar equilibrado, para estar livre quando essa pessoa chegar. Então, são muitos fatores. Se conhecer e saber o que você quer é importante. Com certeza. Outra situação, né, que as pessoas colocam geralmente nessa transição de anos. Projetos para o novo ano. Emagrecer,
porque já começa o final de ano comendo feio, horrores. um horror. Aí já entra com o projeto de emagrecer, de academia, disso, daquilo. Só que esses projetos, eles acabam geralmente no segundo, terceiro mês, pronto, acabou. Né? A pessoa fala, eu nunca consigo realizar aquilo que eu programo na virada do ano. O que a pessoa precisa fazer para ter realmente determinação e concluir aquilo que começa? Porque a pessoa se abandona no meio do caminho, né? Tem uma diferença entre desejo e vontade. O desejo, ele é circunstancial, ele depende daquelas vivências. Então, se você tem um casamento para ir e você não cabe no vestido, você tem desejo de estar magra. Mas a vontade de estar magra, ela independe daquilo ali. Assim como um estilo de vida saudável, assim como um emprego melhor, assim como investir em relacionamento. Então, as pessoas vão criando o planejamento de acordo com o desejo. Mas passou a motivação, aquele desejo não mantém mais. Né? Então, eu acho que fazer essa diferença é importante. Uma outra é lembrar que a gente tem uma capacidade, Joana de Ângeles fala isso, a gente tem uma capacidade limitada de lidar com as adversidades. Se você tem um grande desafio, espera esse desafio estar superado ou relativamente trabalhado para você enfrentar novos desafios. Se eu ponho tudo junto, emagrecer, trocar de trabalho, casar, mudar de vida, estilo de vida, tudo junto. Melhor nascer outra vez. Não vai dar conta, porque é outra pessoa, exatamente. É outra pessoa. Então põe hierarquias, né? E eu gosto da ideia do plano A e do plano B. Porque eu quero isso. Tá, mas e se isso não vier agora, o que eu posso fazer para ficar bem, né? Para a gente também estar sempre ali motivado. Agora, tudo junto, normalmente não funciona. É difícil mudar de emprego, mudar de profissão, ter isso como projeto para o ano seguinte e realmente cumprir isso? Ou depende da idade, depende do quê, depende... Como assim? Tem vários fatores. Eu acho que um fundamental é você pagar preço. Aliás, na vida, a gente uma vez conversou sobre isso, e eu digo assim, muitas pessoas têm desejo de fazer coisas, mas ela não paga o preço necessário para aquilo viver, né? Para acontecer na sua vida. Mudar de emprego exige que você se dedique muito a uma nova formação, né? Que não seja universitária, mas eu vou fazer curso, eu vou aprender, eu vou fazer networking, eu vou fazer muitas coisas. E com a tua vida que já não é vazia, ninguém quase tem vida vazia, todo mundo corre. Para eu fazer isso e não ficar sem trabalhar, porque a gente precisa pagar a conta, a gente precisa fazer isso enquanto está tudo acontecendo. Então tem um tempo de dedicação, de sobrecarga, de pouco sono e tal. E aí eu vou fazer a transição. Estou fazendo a transição, eu já sei que eu não vou conseguir fazer o salário que eu fazia antes, né? Provavelmente. Então, você tem que se preparar para, durante algum tempo, não ganhar a mesma coisa, ter que ter hábitos menos... mais baratos, né? Você tem que ter um monte de coisa, tem que se preparar para, durante esse momento de transição, você ficar equilibrado, esperando as coisas acontecerem. Então, assim, esse ato da mudança vai exigir preparo antes e equilíbrio no durante, né? E quem é que está, às vezes, disponível para pagar essa conta? Tem gente que quer um relacionamento melhor, mas não quer pagar o preço de enfrentar as adversidades do divórcio. E assim por diante. Então, a primeira coisa é dizer qual é o preço. Vai lá e se planeja. O que eu tenho que fazer para isso acontecer? E aí, imagina, se eu fizer isso, esse movimento, o que isso vai me trazer? O que vai acontecer? Me interessa pagar esse preço? Então, eu vou em frente. Não interessa? Cuidado, que se faz um movimento e para no meio, é pior porque a gente já passa-se a não ter mais crédito das pessoas, porque a gente está toda hora querendo e nada fazendo. Então, na hora que você vai fazer a mudança de verdade, acaba ficando desacreditado. Então, planeja com cuidado.
e pode fazer transição profissional, mas tem um preço para isso acontecer. E não é desacreditado até pelos outros, pelos familiares, amigos, mas desacreditado próprio, né? por si mesmo, porque você já coloca aquele pensamento, tudo que eu programo não dá certo, ou então, tudo que eu planejo eu não consigo cumprir. Quer dizer, você já está mandando a mensagem ali para o seu cérebro que, olha só, não precisa cumprir. Você já sabe que não tem problema não cumprir, então não cumpre mesmo. É verdade. Né? E a programação neurolinguística é poderosa, tá? Aquilo que você acredita silenciosamente atua em você sem que você perceba. É muito poderoso isso. Como acontece. Agora, vamos puxar agora para o lado terapêutico, né? Uhum. A pessoa que busca uma transformação na vida dela, ela chega num consultório para fazer uma terapia e ela espera que o terapeuta que mude a vida dela, transforme a vida dela, ou que o terapeuta dê a ela as possibilidades, os caminhos para que ela mude de vida, já tipo o pacote pronto, ou ela faz o movimento junto. Como que é isso? Existem várias linhas, né, de orientação terapêutica. Algumas, o terapeuta tem uma participação mais passiva, né? Tem gente que já ouviu falar disso, que o analisado chega lá e ele tem que falar, e o terapeuta pouco fala. O papel dele é vir abrindo portas para a própria pessoa descobrir sozinha. E existem linhas de terapia em que o terapeuta atua de forma mais ativa, né? Como a teoria cognitivo-comportamental. São várias linhas diferentes e tem uma coisa que é constante em todas elas. Terapeuta, psicólogo é facilitador. Facilitador. Pela técnica, pelo estudo, pelo conhecimento. Ele vai ajudando essa pessoa a encontrar caminhos. Mas viver a sua vida é uma atividade personalíssima. Só você, só cada um pode viver essas experiências. Pode o terapeuta, o psicólogo esfregar na sua cara um caminho para você resolver alguma coisa que você sequer vai enxergar. Você não vai acolher a sugestão, você não vai enxergar o que ele está te mostrando, se é que não vai negar e encontrar mecanismos silenciosos para negar o que essa pessoa está te mostrando. Então, o básico é a pessoa querer. Por isso a gente diz, terapia, se a pessoa não quiser, nem adianta. Não traz forçado, porque não adianta. É verdade mesmo. Não funciona. É possível mudar de vida, transformar a vida, enfim, escrever uma nova história aos 70 anos, 70 e poucos, 80, porque tem gente que faz 50, 60 anos, acha que a vida parou. Eu não sei nem por que chamam de idoso. Porque antigamente até era, né? Eu vi um anúncio numa reportagem no jornal, uma idosa de 45 anos. Eu fiquei olhando aquilo e falei, gente, também. Que é isso? Mas assim, lá na década de 50, 60, a expectativa de vida era isso, né? A pessoa, muitas das vezes, não passava de 50, 60 anos, estava no fim da vida mesmo, né? Agora, quando a pessoa está se libertando das obrigações para começar a viver. Você falou tudo. Porque até aquele momento você constrói a sua vida. Né? Você constrói o seu trabalho, constrói família, enfim. Mas quando essas responsabilidades vão passando a ficar cada uma na mão dos seus responsáveis, você vai ficando mais livre. Para viver as suas próprias experiências, que não são só as experiências das necessidades, são as das escolhas. Quem se planejou bem, viveu bem a vida, você construiu família, patrimônio, seja lá o que for, para agora você fazer as coisas que te dão prazer, se você não conseguiu fazer antes. Porque eu também acho que a gente precisa ficar mais velho para poder viver as experiências que a gente quer.
Mas quem eventualmente não conseguiu, agora é a hora de conseguir. Eu como professor, recebo muitos alunos idosos, né? Idosos porque pela lei, né, ali na 60 idade. anos já é idoso. Então recebo muitos alunos idosos. E a gente viveu uma experiência, certa vez, que foi, assim, muito importante para mim. A gente teve uma aluna que passou por um processo muito difícil de uma doença e que morreu, já idosa, né, com uma doença grave, degenerativa. Ela desencarnou coisa de uns 2 meses depois da conclusão do curso. Ela se formou e coisa de 2 meses depois desencarnou. E aí as pessoas comentavam, ai, gente, tanto trabalho, né? Nossa, fazer uma faculdade é puxado, é difícil. Se ela soubesse que ia morrer logo agora, talvez ela não tivesse feito, né? Ai, que pena, nem aproveitou, não isso, não aquilo. Bom, a gente teve depois, né, uma comunicação mediúnica dela que ela dizia que estar naquela experiência, vivendo com jovens, se permitindo fazer coisas para ela, que não era mais para a família, para filho, para marido, que aquela experiência foi uma experiência que a manteve durante todo o processo final da doença sã. Porque, apesar da doença degenerativa, ela não perdeu a lucidez. Olha que bacana. Então, a gente tem uma visão muito utilitarista das coisas. Se vai fazer uma faculdade, é para exercer uma profissão. Se vai ter filhos, é para poder ter netos. Sabe essa visão utilitarista? A gente não enxerga que o prazer de ela estar aprendendo coisas que são para ela, esse era o prazer que ela buscava. Não era a profissão que ela ia ter ou coisa do gênero. Porque as pessoas não procuram fazer o seu agora vivenciado, sentido no seu presente. Não, a pessoa está fazendo as coisas agora sempre para um futuro, para frente. Então, isso eu acho que gera uma ansiedade muito maior. Transtorno de ansiedade no Brasil é uma loucura. Então, isso gera uma ansiedade porque você nunca está pronto para nada. Você está sempre agora fazendo alguma coisa para o amanhã. Aí, o amanhã, você não tem tempo de aproveitar aquilo, porque você se esforçou tanto para fazer para o amanhã, quando chega no amanhã, perdeu a graça, já tem que pensar em outro amanhã, pô. A pessoa condiciona, conduzir a vida, colocando a sua expectativa no porvir. Ela não se prepara para viver. Às vezes o contexto de vivência de uma experiência chega e a pessoa não identifica, porque ela se habituou de a vida inteira projetar para frente. Muitas vezes as pessoas chegam. Hoje a psicologia trabalha as questões de etarismo mais do que sempre. E chega muita gente para a gente em consultório dizendo assim, eu estou infeliz, eu estou com uma sensação assim de que não sei o que é. Eu não tenho uma doença, mas eu nunca estou bem, eu nunca estou disposto, eu nunca estou feliz, eu nunca estou realizado. É porque no inconsciente coletivo tem uma ideia de que quando eu chego à vida adulta ou idoso, eu já não tenho mais muito o que viver. E a gente acredita de uma tal forma nisso que as pessoas começam a trazer problemas que elas não têm. Isso. Começa a se sentir inútil, incapaz de realizar coisas. Agora, se vocês observarem as pessoas que se permitem viver, que se permitem fazer, que se permitem realizar, a gente vê pessoas com 80 anos saltando de paraquedas. Exatamente, adorei isso. É o que a pessoa se permite fazer. Você não pode deixar que a sociedade estabeleça as coisas que você consegue fazer. Exatamente. Porque a pessoa, ela acha que ela tem que ser aquilo que os outros determinam, ela tem que fazer aquilo que todo mundo faz, tem que ser igual, e ela tem que ter alguém que ela se projete e fala, não, eu preciso ser assim. Peraí, por que não ser você mesmo?
com as suas próprias coisas, com um olhar voltado, sim, para dentro de você, no sentido de autoconhecer e falar, não, isso aqui em mim não está muito legal, eu quero mudar porque eu acho que não está muito legal comigo mesmo. Sim. Não é para os outros. Tem que se permitir. Eu acho que essa expressão é bem importante, sabe? A gente tem limitações que são impostas pela nossa criação, pelos valores que a gente recebeu. E hoje, o Núcleo de Atenção ao Idoso tem uma questão que eu acho muito importante. O idoso de hoje, ele lá na sua infância, ele teve um pai, teve uma mãe, teve um avô e teve uma avó que efetivamente tinha o seu final de linha de vida social, de vida profissional, ali pelos seus 40, 50. O idoso de hoje é a primeira geração que está tendo a oportunidade de viver uma idade mais avançada com qualidade de vida, com realização pessoal, com início de relacionamentos, lá pela casa dos 60, 70, início de novos relacionamentos. A criança que nasce hoje, ela já vê o avô e a avó tendo uma vida ativa, tendo perspectiva. Isso. Mas este idoso de hoje é um idoso que viu seu pai, viu a sua mãe encerrando as suas atividades, criando o fim das suas expectativas numa idade muito cedo ainda, né? Uma idade ainda muito reduzida. Então, o aspecto cultural para o idoso de hoje é muito severo, é muito difícil, né? Porque ele traz uma construção mental de que eu tenho que aproveitar a vida até certo momento, porque dali para frente não tem mais o que fazer, a não ser esperar a hora, né, da desencarnação. Então, isso é complicado. Tem uma outra situação também contrária, né, que a gente tem visto muito, que o idoso, muitas vezes, ele chega na idade, digamos, de idoso, né, sei lá, 70 anos, mas ele quer ser adolescente. Idosos querem competir com as suas filhas, competir com os próprios filhos, fazer tudo aquilo e mostrar uma disposição, uma agilidade, eu sei lá, alguma coisa para, digamos, sentir regredindo o tempo. Doutora Anísio fala disso, né? Doutora Anísio fala das adolescências ou das infâncias tardias, porque comportamentos, sentimentos, emoções, experiências próprias da infância, próprias da adolescência, precisam ser vividas nessa fase. Porque se você não vive, você em geral vai projetar essa vivência da ausência dessas experiências no momento em que a idade psicológica e a idade biológica são incompatíveis com aquela experiência. Não se trata mais de parecer ridículo, que era uma preocupação que as pessoas tinham. Nossa, eu vou parecer ridículo se eu fizer tal coisa com tal idade. Não é isso. Mas é porque cada experiência tem a condição que é própria daquela idade. Isso tem lá algumas variações, cada pessoa é uma pessoa, mas algumas experiências, né, de liberdade e tal, vividas nessa fase já mais adiantada, como um resgate do que eu não fiz na adolescência, traz algumas dificuldades. Uma delas é que essa falta de compromisso, essa falta de rotina, falta de cuidado com a saúde, num determinado momento pode trazer consequência. Perfeitamente, com certeza. Na adolescência, viver isso tem menos repercussão para o corpo, né? Para a saúde e tal. Então, tudo tem a sua fase. O que a gente não vive na fase adequada, o ideal é a gente não projetar para outra fase. A gente trabalhar na terapia para entender o porquê daquilo e substituir por questões que sejam adequadas e que vão te conduzir para a felicidade. Até porque não necessariamente viver essas experiências depois vai me trazer felicidade. De jeito nenhum. Porque eu vou estar me sentindo uma pessoa não vivendo o meu momento e vivendo fora de época algo que ou já deveria ter vivido ou não necessariamente. Né? A gente vê hoje como os próprios médicos, né, eles orientam
as pessoas irem à academia, a fazer músculos. Mas eles colocam como algo saudável, né? Você fazer musculação, mas não ter a musculatura desenvolvida. Ficar super forte, né? Para fortalecer só. Somente um fortalecimento para que você tenha resistência no abaixar, levantar, no fazer as coisas. Então, está havendo uma troca de posições aí, onde a pessoa tem que transformar o corpo, transformar o rosto, transformar tudo. Ou seja, uma busca de uma perfeição, desculpa, mas uma perfeição horrorosa, que não existe, né? Que a gente fica chocado com coisas que a gente vê por aí. Umas harmonizações por aí, né? Que são desarmonizadoras. E você fala, quem é essa pessoa? Que espírito que habita esse corpo agora, né? Porque tem umas coisas realmente ridículas. Então, a pessoa tenta se encaixar, ela faz muito esforço para se encaixar em padrões hoje. Padrões disso, padrões aquilo. Isso atrapalha a vida dela, o projeto de vida dela, porque ela não busca realização, ela busca se colocar em padrões. E que nem sempre ela se interessa ou gosta por aquilo, né? Por isso eu disse que era importante a gente pensar o porquê que eu estou buscando aquilo. A gente está aqui em final de ano e muita gente deve estar pensando, porque eu quero uma vida diferente, quero estar no outro relacionamento. Mas aí a gente pergunta assim, mas para que você quer isso? Porque, vamos lá, se é simplesmente a falta do amor e tal, eu posso entrar no outro relacionamento com uma pessoa que eu ame, que eu quero bem, que me queira bem, que seja bom o relacionamento. Ok, isso é bom, produtivo, vai em frente. Agora, se você quer, por exemplo, fazer esse divórcio para viver aquela liberdade, que você tem saudade da adolescência, isso vai dar errado. Provavelmente. Vai dar ruim mesmo. Provavelmente. Porque essa liberdade que você busca, com pessoas mais jovens que você, elas não verão você como você as vê, né? Então, isso vai dar errado, tá? Se você quer isso com uma outra pessoa da sua mesma idade, os valores dela provavelmente vão ser diferentes. Então, assim, é importante a gente saber o que a gente quer. E repara, não estou dizendo que tem nada de errado, não. Se o que você quer é viver essa liberdade, vá viver. A gente só não pode criar a expectativa de que eu vou viver aos 45 anos, por exemplo, alguma coisa que eu tinha lá aos 20 e que vai ser igual. Porque a maturidade é outra, o momento de vida é outra e a maneira como você respira essa experiência vai ser completamente diferente. Então, acreditar que um projeto de vida para o ano seguinte seria a aceitação, primeiro, de você mesmo para você fazer um projeto diferente, é isso? A gente não pode estabelecer um momento simbólico de 31 de dezembro para fazer mudanças. Aceitar que a gente pode mudar o tempo inteiro, isso é muito bom. Maravilha isso. Né? Se você olhar, por exemplo, para Joana de Ângeles, né? Joana de Ângeles tem hoje, né, toda a questão da formação psicológica, da psicologia espiritual, mas você lê na obra de Joana muito das questões de direito, das outras formações que Joana teve enquanto ela estudou, naquele período, numa encarnação em que Joana se dedicou a estudar muito. O que eu quero dizer é assim, a gente fala muito desses ciclos que cabem dentro de uma encarnação, mas os espíritos mais adiantados, às vezes, usam uma encarnação para se preparar para a vivência de uma encarnação seguinte. Se você coloca a existência numa linha infinita, às vezes o que você está vivendo agora é uma preparação para o que você vai viver numa outra encarnação. Então, tira da sua cabeça essa ideia de que está tarde para começar e de que o que eu vivi é definitivo, porque nem uma coisa nem outra são verdades. Isso é muito importante, né? E a gente sabe que tudo é impermanente mesmo. Tudo. Então, aceitar isso é importante. Né? Tem que ir, tem que caminhar. Nelson, para um
ano novo diferente, para um ano novo com um novo interior? Sim. Diga. Vamos lá. A espiritualidade tem falado da importância de a gente estabelecer conexões saudáveis com a espiritualidade. O mundo está num momento muito turbulento. As pessoas estão com saúde emocional muito comprometida. As coisas de dinheiro, de trabalho, estão muito difíceis. Para a gente ter um ano melhor, para a gente ter uma vida melhor, eu acho que o primeiro passo é a gente se preparar para as adversidades da vida por meio da fé. Eu sei que a gente está aqui, né, num momento de reflexão também espírita, mas não é só por isso que eu estou falando, não. É porque a espiritualidade já sinalizou que a gente precisa estabelecer conexões de maneira definitiva com a espiritualidade para enfrentar os desafios que vêm. E não tem nenhuma visão pessimista nisso, não. A vida vai ser melhor sempre, mas a gente precisa fazer um movimento de fortalecimento interior para que o exterior, trazendo qualquer tipo de dificuldade, a gente possa passar por isso com equilíbrio, com paz, com serenidade. Se a gente conseguir esse fortalecimento interior, a gente certamente vai ter um ano melhor, um ano mais produtivo, um ano de novidades. Prepare-se para coisas boas. É isso aí, é isso aí. Um Obrigado. feliz ano novo para você. Para você também. Cheio de Um ano muita maravilhoso. alegria, de paz e realizações. Obrigado. Nós tivemos esse bate-papo muito gostoso com o Nelson a respeito dos projetos de ano novo, não é verdade? Mas vamos ver o que a doutora Anise tem a dizer para todos nós. Ela diz assim: agora se prepare com o seu bloco do mecanismo de estrutura de apoio. Irá anotar sua diagnose com objetividade e bastante clareza. Dedicará um tempo diário para se autodescobrir e trabalhar os seus valores internos. Coloque ao seu lado o bloco e reserve-o para utilizá-lo após o seu exercício de respiração, de meditação, de controle da mente. Seja você a sua prioridade. Então, que nós possamos ser a nossa prioridade nesse novo ano que entra. Que possamos realizar tudo aquilo que nós nos propusermos a fazer, mas com determinação, com vontade, com alegria, sem deixar a peteca cair, sem desânimo. Porque o desânimo, como diz no Evangelho, é uma falha. Então, nós precisamos ter um ano, sim, de muita alegria. A tristeza, o desânimo, o mau humor, isso tudo são coisas que nos fazem muito mal, que nos contaminam e contaminam todos os nossos projetos. Eles desenvolvem pequenos focos de ferrugem e quando a gente chega do meio do ano para o final, essa ferrugem já contaminou todo o nosso projeto. E chegamos ao final do ano, olhando para trás e falando: novamente, eu não consegui realizar os meus projetos. Abandonei eles na metade do caminho. Então, esteja de bem com a vida, de bem com você mesmo, de bem com Deus, de bem com Jesus e de bem para fazer o bem, porque também fazer o bem faz bem. Então é isso. Para que você tenha um dia de muita alegria, de muita paz,
programe antecipadamente para que esse dia seja replicado os 365 dias do ano. Então é isso. Desejamos a você um ano novo de muito amor, de muita alegria e de muita união.